Bom dia, pessoal. Mais um vídeo pra vocês. Bom, vou contar como é que eu tive essa doença. Isso é genético. Neurofibromatose, uma doença rara, mas ela é genética. Meu avô tinha, minha mãe tem, meu tio tinha. Então, isso é genético, né? Então a criança pode ter 50% de chance de ter essa doença, né? E é difícil, né? Tô pequenininho ali, as pessoas te olhar, teus coleguinhas te olhar, né? Rir de ti, te chamar de vários apelidos, né? E eu luto aí desde criança, né? Contra essa doença, né? E já tive várias cirurgias desde criança, né? Para remover vários nódulos. Desde que me conheço por gente, tive só em hospitais, né? Eu fui operado já no Santo Antônio, que é o Hospital de Criança de Porto Alegre, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, né? E agora eu fiz essa vaquinha aí para tentar arrumar um especialista melhor, né? Quem sabe conseguir para os Estados Unidos fazer a cirurgia lá, né? Então eu peço encarecidamente aí quem puder ajudar de verdade nessa vaquinha, né? Compartilhar, né, essa vaquinha, compartilhar o vídeo até chegar algum famoso e algum empresário que queira ajudar de verdade. Espero que apareça um empresário aí e veja esse vídeo, né, e queira me ajudar, né? Por isso eu peço aí a vocês que vocês compartilhem esse vídeo, né, e se puder compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter e marcar os famosos, algum empresário, para mim aí ter a chance de conseguir chegar na meta e fazer essa cirurgia tão esperada. Vou deixar tudo aqui nos comentários, tá? Vou colocar mais um vídeo aqui contando um pouco da neurofibromatose. E desde já agradeço a vocês todos. E por favor, sigam aí, compartilhem, dê like no vídeo. E até mais, até o próximo vídeo. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a neurofibromatose tipo 1. Eu já tenho um vídeo falando da neurofibromatose tipo 2. Agora eu vou focar na neurofibromatose tipo 1. Obviamente que é falando básico e o que eu lido no dia a dia como neurocirurgião, né? Porque as neurofibromatoses, a tipo 2 eu já falei, mas tipo 1 também, ela dá alguns tipos de tumores que acabam chegando pra gente neurocirurgião, né? Basicamente é uma doença diagnosticada na infância, então de maneira geral quando o paciente chega pra gente ele já sabe o diagnóstico que tem, mais de 40% diagnostica no primeiro ano, a outra parte até os 8, 10 anos de idade. De um modo geral, você já consegue diagnosticar pelos critérios diagnósticos, muitos deles ao nascimento você já consegue ver. Então, só para vocês terem ideia quais seriam, né? São 7 critérios, né? O ideal não é para você saber dar o diagnóstico, mas você entender quais são os critérios, as manifestações que podem ter, né? Que vão desde das manchas café com leite na pele, né? As sardas, os neurofibromas, né? Na pele que dá, as gliomas de vias ópticas, né, os tumores de nervo óptico. Além disso, também está relacionado a algumas lesõezinhas ósseas que podem acontecer. Então, assim, o paciente tendo 2 mais critérios, né, 3, parente de primeiro grau também, você consegue fechar o diagnóstico. Na verdade, a gente, neurocirurgião, já pega o paciente diagnosticado, porque isso pode ser feito pelo pediatra, né, que de modo geral começa a perceber esses sinais do paciente, dá o diagnóstico. O neurologista pediátrico também, o oftalmologista também é muito comum, porque tem alguns tumorezinhos de chama nódulos de leite na íris, que acaba sendo um achado bem objetivo para esse diagnóstico, e o oftalmologista, né, o pediatra pode observar e depois manda para o oftalmologista e dá o diagnóstico, né. De maneira geral para a gente, o que mais preocupa a gente neurocirurgião são esses tumores
que acomete o sistema nervoso central. Então, muitas vezes você tem que fazer a ressonância de neuroeixo, fazer essa investigação para ver se esses pacientes não têm esses neurofibromas, onde estão esses neurofibromas, né? Muitos deles precisam ser operados por tumores de nervo, os tumores de nervo começam a aparecer e acaba você tendo que fazer algum tipo de procedimento. Então, é uma doença genética, né? Como é uma doença genética, você tem que ver essa questão do parente de primeiro grau, fazer uma orientação genética também. Essas crianças precisam de acompanhamento com o psicólogo, porque é muito forte, né? Você criança, saber que você tem uma doença genética, pode dar vários tumores. São crianças que frequentam muito médico e ouvem muito sobre falar para a doença. Chega muito aqui para mim no consultório, às vezes na adolescência, naquela fase de 18, 19 anos, que já passou por alguns procedimentos, às vezes operou um neurofibroma ou outro, e é muito forte isso, né? Porque tem a questão de engravidar, o debate do aconselhamento genético, né? Por que pegou essa doença, como essa doença limita, né? o jovem, não do aspecto físico, mas muito do aspecto emocional. Então, assim, todo esse contexto faz a neurofibromatose tipo 1 ser uma doença que não é simples de lidar, né? Geralmente, para a gente ser neurocirurgião, chega essa parte desses tumores de vias ópticas, né? Chega também, muito mais comum até, esses neurofibromas, e chega também o paciente que quer saber, fazer essa investigação. Então, por isso que eu falo dessa ressonância, né? Que a gente tem que fazer investigando, muitas vezes de neuroeixo, de tempo em tempo, para fazer essa avaliação, se tem ou não outro tipo de tumor. Espero que tenha ajudado, óbvio que isso é muito inicial. Hoje a gente não tem tratamento que muda o curso da doença, apesar de ter alguns debates, alguns trabalhos em andamento, mas hoje a gente não tem um tratamento que mude. Essas doenças que acometem genéticas, que acometem formações de bainha, de mielina, de nervos, elas são difíceis realmente de lidar, mas o acompanhamento é muito importante para você descobrir o quanto antes, quando precisar abordar, fazer um controle adequado. Então, espero que tenha ajudado. Sei que é um tema muito perguntado, como eu falei, a gente neurocirurgião pega alguma parte das intercorrências que podem acontecer dessa doença, mas espero que tenha ajudado. Obrigado. Bem, eu vou falar agora um pouquinho sobre neurofibromatose tipo 2. É uma doença muito perguntada aqui, eu recebo muito comentário em box também, de algumas pessoas que são portadoras da neurofibromatose e querem saber mais. Eu vou explicar um pouquinho por quê, né? É uma doença rara, uma doença genética, né? Ligada ao cromossomo 22, que ela tem a seguinte característica: a pessoa não tem uma produção adequada de uma substância, né, chamada merlina, que acaba que predispõe ela a ter tumor. 3 tipos de tumores se destacam desse tipo de doença, né? Que são os schwannomas, tem as células de Schwann que produzem algumas substâncias que envolvem os nervos periféricos, principalmente a neurofibromatose tipo 2, você vê os neurinomas sendo mais comuns, ele cresce de forma desordenada, tumores benignos, tanto do neurinoma do ouvido como em toda a coluna. Tem raiz nervosa que a célula de Schwann produz as bainhas e pode dar tumor. Parte da coluna, de um modo geral, os tumores são tumores benignos, então de crescimento lento, começa a dar compressão. O grande problema é que ele ocorre de forma precoce, na infância. Esses tumores vão crescendo e pelo volume do tumor começa a dar algum tipo de sintomatologia no paciente. Então, além disso, os meningiomas e os gliomas. E nesses 2 outros tipos de tumores também, características de tumores benignos. Então, são pacientes que são muito exigidos do ponto de vista emocional, porque eles começam a ter tumor na infância. Muitos desses tumores, você tem 2 tipos de abordagem por ser tumor benigno. Ou cirurgia, que por isso que chega muito para a gente neurocirurgião, ou radiocirurgia, que chega também para mim às vezes na radiocirurgia. Neurofibromatose tipo 2, neurinoma bilateral, lesão pequena, se opta por fazer radiocirurgia. Diferente do neurinoma, que eu tenho um outro vídeo, não na neurofibromatose, que às vezes a lesão é pequena, você pode acompanhar, na neurofibromatose tipo 2, de um modo geral, ele evolui. Então, são pacientes que eles passam por múltiplas abordagens, desde o ponto de vista cirúrgico, como do ponto de vista radioterápico. Por isso que do ponto de vista emocional, é uma doença bastante complicada para o paciente, porque ele descobre uma lesão, é abordado, depois aparece outra lesão. Essa é a evolução natural da doença, né? As doenças genéticas têm uma dificuldade grande de outro tipo de tratamento, né? Não tem tratamento genético para a gente tentar recuperar esse cromossomo, essa substância que se perdeu por essa alteração no cromossomo 22. O critério diagnóstico também, que muita gente pergunta, vai ser basicamente história familiar
com algumas características. Se você escrever no Google, né, critérios para neurofibromatose tipo 2, você vai encontrar 1 ou 2 desse tipo, mas basicamente para você entender, que eu não quero aqui que você fique fechando o diagnóstico ou não, que você vai ter que procurar um médico, são sempre relacionados à história familiar e esse tipo de tumor. Vou dar um exemplo. Neurofibromatose tipo 2 é critério de você dar diagnóstico se o paciente tem um neurinoma bilateral. E aí tem outros critérios diagnósticos, mas basicamente para você entender é isso. Então eu queria dar mais ou menos, falar um pouquinho disso, né? Os schwannomas que aparecem na coluna, na parte auditiva, os gliomas, mas de um modo geral, hoje o paciente consegue ter uma qualidade de vida boa. As decisões terapêuticas têm que ser feitas por equipe multidisciplinar, pensar na qualidade de vida também desse paciente. E de um modo geral, o que eu destaco muito é esse ponto de vista emocional, que é sempre difícil para o paciente, né? Então são pacientes que eles sempre perguntam muito, porque assim, eles se envolvem muito com a doença, né? Porque aparece um tumor, aparece outro, ele vai na internet, ele pesquisa, ele quer saber, aí ele passa pelo procedimento, então tem esse aspecto também. Acho que eu expliquei o básico para você que tem, ou conhece alguém que tem, quer entender um pouquinho da neurofibromatose tipo 2. Qualquer coisa, deixa pergunta aqui no comentário. Obrigado. Bom dia, eu sou Cecília Cavalcante e hoje eu vou falar para vocês sobre a doença chamada neurofibromatose. Ela é uma doença que pode ser classificada em 2 tipos, a tipo 1 e a tipo 2. A neurofibromatose tipo 1, ela é uma doença que geralmente ela surge na infância e os pacientes já têm alguns sinais presentes já ao nascimento. Ele pode afetar os nervos, a pele e pode surgir manchas no corpo e manchas também na íris, que é a parte colorida do olho da gente. As manchas na pele são chamadas de manchas café com leite e normalmente elas são presentes em mais de 6 nos pacientes que têm a doença. Elas normalmente são as lesões amarronzadas, grandes e também podem estar presentes nas áreas da axila e também na região onde temos mais dobras do corpo. Outras lesões características são os neurofibromas, eles são pequenos tumores que surgem abaixo da pele, que podem estar localizados nos troncos, nas mãos, nos membros inferiores e também nas pálpebras. As alterações oculares são chamadas também de nódulos de Lis, que são pequenos tumorizinhos amarronzados que surgem na íris do nosso olho e eles podem aumentar com a idade do paciente. Os pacientes podem apresentar também alterações no crescimento dos ossos, apresentando deformidades da coluna e também dos membros inferiores, além também de desenvolver uma cabeça de tamanho maior do que o habitual. Além de todas essas alterações, os pacientes podem ter lesões no nervo do olho, chamado de nervo óptico. Essas lesões podem causar que o paciente tenha um olho um pouquinho deslocado para fora do que o habitual e podem causar baixa visual. A tipo 2, ela é menos comum e os pacientes tendem a ter alterações auditivas, como perda da audição ou escutar barulhos como um zumbido e também ter perda de equilíbrio. As complicações dessas doenças podem envolver problemas neurológicos, do desenvolvimento, também alterações de estética pela presença das lesões na pele e pelas deformidades de coluna. Além disso, o paciente pode ter perda auditiva e visual parcial ou total. O diagnóstico é feito baseado na presença das lesões características chamadas de neurofibromas, na presença de um familiar já diagnosticado com a doença, na presença também das manchas café com leite, dos nódulos da íris e também da presença da lesão do nervo óptico. O tratamento ele é feito mais com o acompanhamento do paciente, pois é uma doença que não tem cura. O paciente e os familiares devem ser avaliados e ter um aconselhamento genético e também devemos priorizar um crescimento e um desenvolvimento normal dessas crianças. Os pacientes que têm lesões maiores e compressão do nervo podem ser submetidos à cirurgia e esses pacientes devem sempre manter acompanhamento psicológico. Apesar da doença ainda não ter uma cura, a medicina vem avançando muito nos últimos anos e quem sabe daqui a algum tempo teremos alguns novos tratamentos para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Oi pessoal,
E aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E o vídeo de hoje ele é muito pedido pelas pessoas que são portadoras de neurofibromatose. Eu vou tirar algumas dúvidas. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative as notificações aí para você continuar recebendo meus vídeos. As pessoas sempre me perguntam como que eu descobri a minha neurofibromatose e qual é o tipo da minha neurofibromatose. Quais foram os primeiros sintomas dela? Como que eu lido com essa situação, sabendo que eu tenho que conviver o resto da minha vida lutando contra uma doença que pode, em algumas fases da vida, ficar mobilizada, ou de repente ela pode evoluir agressivamente. Vou responder todas essas perguntas nesse vídeo. Vai ser um vídeo curto, direto ao ponto. Não reparem se às vezes eu olhar para baixo, é porque algumas coisas eu esqueço, então eu tenho que relembrar. O primeiro sintoma que eu tive de neurofibromatose, sem que eu ainda soubesse que eu tinha neurofibromatose, foi aos 7 anos de idade. Desde que eu nasci, eu sempre tive uma saúde mais frágil, uma imunidade muito baixa. Já tive umas 2 hemorragias nasal aos 7 para 8 anos de idade. Eu não me alimentava bem, eu comia muita porcaria, não gostava de arroz e feijão, não comia saladas. Então o organismo ficava bem mais fraco, né? Bem mais frágil. Não tinha defesa no meu organismo para uma doença, ela evoluiu mais rápida. Mas o primeiro sintoma que apareceu foi uma mancha grande na perna, na coxa, na verdade, do lado esquerdo. Na época que saiu essa mancha, tinha uma cantora que era bem famosa na época, acho que todo mundo conhece, que era a Carla Perez. E a Carla Perez, ela tinha uma mancha na perna. E quando a mancha saiu, eu me sentia tipo uma pessoa privilegiada, muito chique. E eu gostava muito da Carla Perez, tá? Não me julguem. E aí, eu falei, nossa, eu tenho uma mancha idêntica com a mancha da Carla Perez. E eu peguei um apego por essa mancha. E aos poucos começou a surgir várias manchas no meu corpo. Café com leite, sabe? A cada ano foi surgindo muitas manchas, inclusive essas daqui e essas no pescoço. Por isso que é meio marrom aqui, tipo meio oncinha, porque a neurofibromatose ela sempre manifesta manchas na pele, verrugas ou pequenos fibromas, que são tumores pequenininhos. Geralmente ela começa assim. No meu caso, começou com uma mancha. 7 anos de idade, esse foi o primeiro sintoma. Aos 10 anos em diante, eu descobri que eu tinha uma deformação na coluna, eu tava brincando, e uma das minhas mãos era mais curta que a outra. Eu não conseguia encostar no pé quando eu estava fazendo alongamento. Então, eu percebi que eu tinha uma diferença. A minha mãe me levou no postinho de saúde aqui da localidade, e eu já comecei a acompanhar, a tratar, mas até aí ninguém sabia que por trás de uma deformação tinha, né, uma neurofibromatose aí genética que eu tinha herdado. Até aí ninguém sabia. Depois de 6 meses que eu tava em tratamento, fazendo acompanhamento todo ano, um dia eu tava jogando bola e aí eu machuquei o dedo e não senti, começou a sangrar. E só que uns dias antes eu sentia dores na coluna, como se fosse uma dor queimando. Minha mãe, ela achava que aquela dor era uma dor de preguiça, que eu tava inventando dores. Só que eu nunca fui dessas de ser mimada assim, eu sempre fui muito caipirona, bruta mesmo. Logo que eu comecei o tratamento, acompanhamento médico, os médicos fizeram um raio-x da minha coluna e descobriram que eu tinha uma escoliose. E que os ossos da minha coluna não eram as vértebras redondinhas, como a de todo mundo, né? Como que é normal. A minha era toda quadrada, achatadinha. E aí o médico já percebeu que eu já nasci com uma deficiência na coluna. E uma semana antes de eu começar a paralisar, eu sentia fraquezas nas pernas, muita dor na coluna, como se fosse uma dor queimando quando você dorme de mau jeito, né? Mas era uma dor tipo 3 vezes a mais que queimava. E eu comecei a me machucar, bati o pé, a perna e não tava sentindo. Tinha muita fraqueza, não tava conseguindo mais correr e essas coisas. Foi uma coisa muito rápida, de 20 dias, sabe? Mas ninguém sabia que eu tinha um fibroma na coluna, ninguém imaginou que a minha medula já estava sendo comprimida. Era uma época assim que ia trocar de prefeito, vice e essas coisas. O secretário da saúde
acabou negando a ambulância. Então a gente demorou para conseguir um carro. Graças a Deus, Deus colocou uns vizinhos nossos que são muito amigos da gente, colocou eles no nosso caminho. E eles foram que me levaram até Curitiba no hospital. E em seguida não tinha especialista, eu acabei indo para o Hospital Pequeno Príncipe. Quando eu cheguei lá, na mesma semana eu já fiz todos os exames e operei. Eu fiz uma cirurgia que durou 11 horas. A chance de eu andar era mínima, de sobreviver também era muito mínima, porque a cirurgia era muito arriscada. Só pra vocês terem uma ideia, o fibroma comprimiu tanto a minha medula que chegou a quebrar a vértebra. Teve que ser reconstruída novamente uma vértebra com ossos da perna e do quadril. Durante a cirurgia, principalmente quem tem neurofibromatose ou quando vai extrair um tumor, a gente sangra muito. Teve muitas complicações na cirurgia e na recuperação, e eu tive que, depois de 5 meses, colocar pinos, depois que o enxerto já estava cicatrizado. Os médicos removeram um fibroma de 4 centímetros e tentaram o máximo que eles podiam corrigir a minha escoliose, que tinha se tornado uma cifoescoliose bem agressiva. Não teve reversão, mas tudo correu bem e a vida é assim, a gente supera. Resumindo, foi assim que começou os primeiros sintomas: manchas, depois dores na coluna, fraqueza nas pernas, e aí a sensibilidade começou a acabar. Agora a questão de como eu encaro isso, como eu convivo com isso. Gente, eu não sou nenhuma super mulher, uma heroína, e a gente vê muitas pessoas que descobrem o diagnóstico da neurofibromatose, né? E as pessoas acabam já imediatamente, em vez dela receber a pior notícia e pensar positivo, é automático do cérebro receber notícia ruim e só pensar negativo. É muito automático isso. E eu fui assim no início. Só que com o tempo, eu fui vendo assim que não adiantava eu ficar focando na minha doença, focando nos sintomas, no que eu perdi. E eu queria viver. Eu acho assim que o que mais me ajudou primeiramente Deus, porque eu sou cristã, então foi um momento assim que mais Deus se mostrou presente na minha vida. Aí depois a minha família, e os irmãos da igreja, os amigos, né, os familiares, os parentes, tudo isso foi ajudando a lidar com isso de uma forma tipo, é uma doença, é uma mutação genética, né? Eu posso viver uma vida normal. Minha vida inteira tá na mão de Deus. Gente, morrer é uma coisa que todo mundo vai morrer. A gente não deve ter medo de morrer. Se vitimizar, ficar chorando, pensando no negativo, vendo o barco afundar e querendo que ele afunde o mais rápido, não resolve, não ajuda, não é a solução para o problema. E a vida da gente é assim. A gente não pode, meu Deus, se deparei com um problema, travei, congelei e vou voltar para trás. É aí que é o momento de você avançar. Mas eu não sinto que essa força é de mim porque eu não tenho força. Eu acredito muito na força de Deus. Então, essa força que vem de mim, que eu tenho, que muitas pessoas acham, né, que eu sou uma pessoa forte. Gente, eu tenho problema. Eu também tenho dias bad, né, dias que a gente fica chorando, meio deprê. Outro dia a gente fica criando doença onde não existe. Eu também tenho esse dom de complicar mais a minha vida do que ela já é. E tem pessoas assim que elas conseguem pegar uma gota de água e transformar num oceano de problema na vida delas. E tipo, eu tô numa fase agora da minha vida que, tipo assim, sabe? Eu quero viver um dia de cada vez. Não adianta parar de viver com medo que você vai morrer. Aí sim você vai deixar de viver, você já está morto. A partir da hora que você pensa assim, que meu Deus, essa doença vai me matar e não sei o que. Você já tá morto se você começar a deixar o medo te estacionar, entendeu? Então, você tem que avançar com medo e tudo. Se você tem vontade de viver, de lutar, de vencer, nada vai te derrubar. E você vai viver. E eu percebo muito nos e-mails que eu recebo de pessoas desesperadas quando recebe o diagnóstico de neurofibromatose. Muita gente fala assim, tenho medo de morrer. Eu entendo isso. Só que a gente não pode criar sofrimento antecipado. E é o que a maioria faz. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu faço isso. A minha luta no dia a dia é entre a minha consciência e o meu subconsciente. É aquele momento que eu quero colocar no meu cérebro conscientemente uma sementinha lá no meu subconsciente,
que eu estou bem. Quando eu acredito nas coisas boas, as coisas boas acontecem na minha vida. E quando eu começo a acreditar nas coisas ruins, gente, parece um karma, dispara um atrás do outro. O que eu posso falar pra vocês aí que receberam um diagnóstico, não é porque a doença não tem cura que você vai morrer. Calma, entendeu? Faça acompanhamentos médicos todo ano, mude seu estilo de vida. Não tem problema de vez em quando você exagerar, sentir vontade de comer qualquer coisa aí que é porcaria. Ok, se você sentir vontade, coma. Não faça disso um hábito na sua vida. Faça um hábito na sua vida de coisa saudável. Comida de verdade, salada, coisas que tem nutrição pro seu corpo, que vai ajudar a combater qualquer doença, que vai ajudar a sua célula a trabalhar melhor, para que você não venha sofrer destruindo a sua própria saúde. A neurofibromatose, ela é uma mutação genética na célula, em alguma fase da vida onde começa a surgir alguns tumores, alguns fibromas. É a falta de duas proteínas que elas começam a reduzir. Quando a nossa célula não morre, elas subdividem, elas querem continuar vivendo. E aí que forma os tumores. Uma pessoa que tem uma vida saudável vai ajudar o organismo a combater com que essa doença venha de forma agressiva. Se você recebeu um diagnóstico ruim, se você crê em Deus, tenha fé e pensa positivo. Eu fui desenganada da medicina 2 anos depois que eu fiz a cirurgia. Era pra mim estar morta há 15 anos atrás. Você não deve deixar que uma doença mate vocês, mate o sonho de vocês, mate o desejo de vocês viver. Viva sem medo de morrer, sem medo de sofrer, sem medo de ter tristeza. Você vai ter momentos altos e baixos, mas viva todos esses momentos. Fazem parte da vida, é o que a gente é. Aprendam a extrair das coisas ruins coisas boas. Sei que é impossível aceitar. Eu não aceitei. Eu tô superando todos os dias. E eu desejo que vocês também superem. Quanto mais energia negativa, maior vai ser o seu problema de vida. Muito maior, nem se compara. Então é dessa forma que eu convivo com a minha doença. Vivendo um dia de cada vez. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Não sei, ninguém sabe quanto tempo vai viver, quando vai morrer. Ninguém sabe o que vai passar no dia de amanhã. Ninguém. O amanhã a Deus pertence. Então viva agora. Faça o que você tem de fazer agora. Ame quem você quer amar. Abrace quem você quer. Demonstre amor. Faça tudo o que você quiser. Faça um dia de cada vez. Pare de se preocupar com a morte, com o sofrimento. Entendeu? E começa a se preocupar em ser feliz e se autocurar. Começa a pensar nos sonhos que Deus planejou pra você. E eu não vou mentir pra você, não é fácil. Mas a gente supera. Levanta tua cabeça, mete um sorriso nessa boca aí e vai viver um dia de cada vez. E você vai ver o resultado que vai ter na tua vida. Esse era o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Então aí pessoal, vocês viram aí os vídeos que eu larguei aí? Então vamos lá pessoal, quem puder ajudar essa vaquinha, eu agradeço. Então curta, compartilhe esse vídeo e me sigam. E obrigado.